Do Senhor Jesus, livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 17 diz: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa colocação do apóstolo fala sobre a submissão, sujeitar as autoridades constituídas, pastores, apóstolos. E você não imagina as consequências de não sujeitar, quais são. Porque quando a gente fala doutrina dessa maneira, ou ensina dessa forma, ou ensinamos dessa forma, não é uma ameaça para que alguém diga, está ameaçando, para que alguém diga, ou faz do jeito deles ou eles ficam ameaçando. Não é isso, gente. Parece uma ameaça, mas na verdade a ameaça é o pecado contra a nossa natureza, contra a natureza divina. Porque quando você não sujeita a autoridade constituída sobre você, você peca. Se o inimigo já ataca, né? Se o inimigo, o inferno já ataca a igreja, imagina os membros dela que não sujeitam à cobertura espiritual de um ministro. Cobertura na oração, cobertura na doutrina, na orientação. Existem pessoas que se acham tão sobre si que, mesmo sendo pastores, sendo evangelistas, não querem sujeitar, né? Não querem sujeitar, acham que não devem, pois foram ungidos por quem? Deus levantou cada um através de quem? Entendeu? Então Deus trabalha com princípio. Ninguém se engane. À primeira vista vai se achar maravilhoso, sentindo o próprio, o líder. Mas todo líder tem que ter uma cobertura espiritual. E a Bíblia fala que, em primeiro lugar, Deus colocou apóstolos. Só que o apóstolo também está embaixo de autoridade. Primeira de Deus e também na terra. Então Deus, ele estabelece ou estabeleceu isso para que houvesse ordem, para que houvesse a cura, o ensinamento de forma genuína. Porque ele disse aos discípulos, ide e pregai, ide e ensinai. Fazei discípulos de todas as nações. Agora, ser discípulo não é só dizer, eu creio em Jesus e acabou, não. É entender, é praticar, é ensinar, é viver de forma genuína a palavra de Deus. E de forma genuína não cabe orgulho, não cabe a murmuração, a insubmissão. Porque toda vez que alguém possa ser espiritual como for, pode estar orando como seja que esteja orando, não sujeita a cobertura espiritual do ministro, está fora do propósito de Deus. Então, para permanecer no propósito, tem que congregar, tem que estar embaixo de cobertura de um ministro, da autoridade que Deus constituiu sobre cada um. Faça isso, permaneça nisso, na doutrina da palavra de Deus. E você vai ver como você vai conseguir, na adversidade e fora dela, sobreviver de maneira esplêndida, de maneira gloriosa, porque o caráter de Cristo é formado naquele que sujeita. Aquele que não sujeita não permite a cobertura, aleluia, da unção do Espírito sobre ele, porque não sujeita ao ensinamento, então ele não pode crescer em Cristo. Ele cresce no orgulho. O próprio espírito dele, da pessoa, começa a dar diretrizes. Ele se autodoutrina, mas não deixa o Espírito doutrinar através de um ministro. E peca muito nisso. Então, se você quiser crescer em Cristo, sujeite a autoridade a qual Deus constituiu sobre você. Amém?
ficar debaixo de cobertura espiritual, aleluia, pode ter certeza que é vitória certa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça no nome de Jesus. Shalom Adonai.